Filipe Luís como técnico da seleção brasileira. É isso que vem sendo falado após mais uma derrota vexatória da seleção ontem contra a Argentina. Vou falar sobre isso. Tem informação sobre o Filipe Luís, se ele aceitaria ou não uma proposta da seleção caso chegue. E vamos trazer aqui também cortes do que a mídia tá falando sobre aquela atuação vexatória, aquela atuação horrorosa da seleção brasileira na partida de ontem. Eu vou trazer aqui pra gente conferir. Fique aqui no vídeo que vai valer a pena. Tem muita informação importante, vou estar falando aqui a minha opinião sobre tudo isso. Então não saia do vídeo e vamos conferir o que tá dizendo aí a mídia sobre Dorival Júnior, sobre seleção brasileira. Olha, o negócio tá complicado. Tá complicado. Me sinto envergonhado porque acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo da seleção brasileira do estádio, né? Depois que eu parei de jogar futebol, trabalhando, enfim, conectado ao jogo, mas assim, olhando de longe, sentindo o calor da torcida adversária, que, enfim, parabenizar também ao torcedor argentino pela festa que fez aqui no Monumental. Agora, um jogo assim é vergonhoso pro torcedor, vergonhoso pra comissão, vergonhoso pra CBF, vergonhoso pros protagonistas que são os jogadores. Porque desde o minuto 3 que você citou aí, Diniz, o torcedor já estava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola há muito tempo. Aí você fala 4-1 para a Argentina, um 4-1 assim com peso, merecido 4-1. E o gol do Brasil foi um gol achado, porque o Romero ele erra na saída de bola, ele tenta sair jogando, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só, o Brasil não fez mais nada assim. Da lembrança que eu tenho nesse momento, que a gente está aqui ao vivo, eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim, tecnicamente, taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária. A seleção brasileira foi uma vergonha. Se o Rafinha disse que ia dar porrada, se necessário, dentro de campo e se necessário fora, foi uma porrada que essa seleção brasileira levou. Foi um soco na cara que essa seleção brasileira levou. E sem a Argentina tirar onda. A Argentina sabia. O que a gente tem? Futebol. Então deixa eles falarem, deixa eles tirarem a ondinha deles, porque o que a gente tem é futebol. E aí, o Brasil passa vergonha. O Brasil, mais uma vez, a seleção brasileira é chacota mundial. Não foi um 7-1, mas foi quase isso. Foi quase, porque a Argentina teve chance de fazer mais e o Brasil não teve chance de fazer nada. E aí, com todo respeito a todos os jogadores, eu sei que vai cair em cima do Dorival. Dorival merece todas as críticas, mas os jogadores também. Porque pedem Endrick não fez nada. Pedem Vinícius Júnior não fez nada. Falam do Rafinha, não fez nada. Então, nenhum jogador da seleção brasileira jogou. O primeiro gol, o Almada gira como quer em cima do Marquinhos. Aí André, Murilo, que atuação péssima do Murilo, gente. Meu Deus, esse se queimou de vez na seleção brasileira. Que atuação péssima do André. Que atuação péssima do Arana. E ali todo mundo, Arana e Murilo, se enrolando, Bento saído errado. O Brasil hoje foi uma bagunça que retrata o que são os últimos anos da seleção brasileira. Se chamar o Jorge Jesus, ele vem depois do Mundial. Mas aí não vai convocar o Neymar? Exatamente. Como é que vai fazer aí, isso? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas isso aí é uma informação que eu estou trazendo. Inclusive, eu e Monique fizemos uma apuração recentemente. Isso aí é a informação que eu estou dizendo. Se chamar ele pós-mundial, o Jorge Jesus vem. Agora, o que vai ser na eliminatória, o que vai ser nos jogos de junho, eu também não sei. Agora, vai. E só pra fechar, de novo, 22, técnico do momento. 23, técnico do momento. Diniz, chamou, não deu certo. 24, 23 para 24, técnico do momento, Dorival, chamou, não deu certo. Vai fazer de novo isso? Vai chamar o técnico do momento? Não eu tô com VS, acho que o nome do Jorge Jesus sempre foi um nome forte aqui nos bastidores também, mas agora há uma outra situação, né, que foi essa situação com o Neymar, então preciso entender, né, o quanto seria fácil de manejar isso no ambiente de seleção, em que a CBF espera que o Neymar se recupere e esteja à disposição. Mas no momento é isso, no momento o que a gente tem de informação é que após essa partida contra a Argentina, a comissão técnica seria mantida porque a vitória contra a Colômbia deu um respiro. O presidente da CBF ele veio ao jogo, ele ontem teve a eleição, se reelegeu, mas ele chegou aqui ontem à noite, então ele está aqui em Buenos Aires, embora ele não tenha ido ali para o ambiente da coletiva, ele está aqui em Buenos Aires e agora a gente vai entender qual o impacto, né, e se tem uma consequência diferente o fato de ter sido uma derrota do tamanho que foi e da forma que foi. Quem você quer? Quem eu quero?
Calma. São dois. Calma. São dois. Calma, que a gente tá conversando agora. Um que eu pedi lá atrás, quando o Tite disse que não ia continuar, que é o Abel Ferreira, que acho que não vai assumir a seleção. Também e o outro é o técnico do Clube de Regatas do Flamengo, que tem que assumir a seleção amanhã. Amanhã. Amanhã, o novo técnico da seleção brasileira tem que ser o Felipe Luiz. Amanhã! Tá aí. Vamos falar sobre tudo isso. Vou falar rapidamente aqui sobre o que eu vi do jogo. E acredito que quem assistiu, quem parou pra assistir, tenha visto a mesma coisa. Como o Denilson falou ali, vexatório. Me fez lembrar dos 7-1. Eu tava assistindo aqui em casa com o meu esposo e me fez lembrar dos 7-1. Falei, cara, se a Argentina apertar mais um pouquinho aí... E vou falar, acho até que a Argentina tirou o pé um pouco. O único gol que o Brasil fez foi ali numa pressão que o Matheus Cunha fez, que pra mim foi o único que destoou de todo esse time. Foi o Matheus Cunha ali que tentou alguma coisa, e quando ele pegava a bola não espirrava no pé dele, ele conseguiu manter uma tranquilidade. Sobre o Rafinha, eu fiz um vídeo aqui, falei que não via problema no que ele tinha falado. A única coisa é que ele tinha botado uma responsabilidade em cima dele e tinha colocado uma pressão pra essa partida. Eu falei isso no vídeo, não via problema no que ele tinha falado, só que ele chamou uma responsabilidade. E aí, meus amigos, pra você falar, você tem que ter culhão pra depois assumir. E o Rafinha não teve, o Rafinha sumiu no jogo, sumiu. Você não ouvia falar no nome do Rafinha. Quando falou o nome do Rafinha, foi numa falta que ele sofreu e depois ele revidou e aí os dois jogadores tomaram um cartão amarelo. Foi o momento que foi falado ali do Rafinha. E quando termina o primeiro tempo, o Dibu vai lá, dá aquele encontrão nele, que era natural. Eu acho até que pelo que ele falou, e se tratando de Brasil e Argentina, eu esperava até mais provocações, pra falar a verdade. E nem teve tanto. Eu acho que se o Rafinha fala o que ele falou nos anos 2090 ali, acho que o negócio teria sido bem pior. Mas ele sofreu uma pressão. E aí falou e não soube suportar aquilo que ele garantiu. Então aí que tá o grande problema do que ele tinha falado. Eu até falei isso no vídeo, onde eu falei ali sobre o que o Rizek tinha falado e sobre a resposta do Rafinha. Então aí que tá o grande problema, é você falar e depois você não conseguir aguentar, né, o que você falou. Então uma seleção, assim, horrorosa. Eu discordo quando o Pilhado fala que vai cair só sobre Dorival Júnior, mas que os jogadores são culpados. Eu acho também que isso tem que acontecer, que os jogadores são culpados. Só que ontem, assim, claramente era uma superioridade tática também sobre a seleção. Então, eu sou da opinião que às vezes você nem tem bons jogadores, mas se o treinador é inteligente, se taticamente você consegue orientar bem esses jogadores, a diferença ela consegue ser diminuída para alguém, para um time que é muito melhor do que você, seja tático ou em peças individuais. E assim, a seleção brasileira, tu não consegue dizer como que a seleção brasileira do Dorival joga. Se é uma seleção mais reativa, se é uma seleção que propõe o jogo, se é uma seleção que prefere mais a posse de bola, tu não consegue. Se é uma seleção que joga com os blocos mais pra frente, se é uma seleção que joga com os blocos mais recuados, não tem. Um estilo de jogo a seleção brasileira não tem. Ah, mas é porque a seleção tem pouco tempo pra treinar. Beleza, só que o cara quando assume a seleção, ele já sabe disso. Então ele tem que se adequar a esse pouco tempo de treinamento e conseguir mostrar bom futebol. Eu continuo achando que a gente não tem tantas peças ruins assim. Mais uma vez, não dá pra comparar. Quando a gente tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Romário, Zico, sei lá, Dida no gol, Júlio César, Marcos, não dá pra comparar quando a gente tinha essas opções. Não dá pra comparar, quando tinha Lúcio, Juan, quando tinha Roberto Carlos, Cafu, aí a gente vai morrer falando, não dá pra comparar, isso é sem comparação ao que a gente tem hoje. Só que a gente também tem hoje jogadores que de certa forma se destacam em grandes clubes. A gente tem Vinícius Júnior e Rodrigo que se destacam no Real Madrid. O Rafinha, que pra muitos vem sendo um dos melhores jogadores do mundo nesse momento. Fazendo uma baita temporada lá no Barcelona. Porque quando juntam esses jogadores, os jogadores não funcionam, cara. O Matheus Cunha é destaque, mais uma vez falo, pra mim ontem ele foi o jogador que se salvou. Aí tem Marquinhos que se destaca no PSG, Murilo que se destaca no Nottingham Forest. Murilo, pelo amor de Deus, o que ele fez ontem na seleção? Sei nem se ele volta. Mas não dá nem pra também você analisar individualmente o jogador, porque coletivamente o time não funcionou. Você olha pro meio de campo, eu olhei pro meio de campo reserva e não tinha um jogador, porque a seleção brasileira perdeu ali no meio de campo. Era claro isso. E a superioridade numérica e técnica da Argentina era no meio de campo. E o Dorival não fez nada pra mudar. E você vai olhar na reserva, tinha volante pra se colocar. Aí tinha o João Gomes, que depois ele colocou.
Joelito já tava, Matheus Cunha já tava jogando, André já tava jogando. De ninguém ali, um meia de criação, um cara que você olhe e que tem talvez um passe diferente, que talvez seja até mais velho, talvez já tenha até passado o momento dele na seleção, mas que traga pelo menos esse passe diferente, um meia ali de criação, a seleção brasileira não tem. E aí eu vou finalizar por aqui, chega de falar de seleção brasileira e vamos falar do Filipe Luís, porque é o seguinte, começa a ser falado, né, sobre o Filipe Luís, por causa dessa pressão sobre o Dorival Júnior, e vou trazer informação de agora, do All Sport, que o Filipe Luís sinalizou ao José Boto que ficará no Flamengo caso receba a proposta da seleção brasileira. O treinador rubro-negro deseja seguir o seu plano de carreira. O dirigente português, inclusive, tem mais receio de perder o Filipe Luís para um clube da Europa do que para a seleção. O que eu imagino que o Filipe Luís pensa? Depois dele ter títulos, uma carreira mais consolidada em clubes, seja aqui no Flamengo, seja em clubes europeus, que talvez tenha ali clubes europeus que ele tenha vontade de treinar, tem o sonho de treinar, títulos europeus por clubes que ele tem o sonho de conquistar, talvez uma Champions League, né, falando assim. E aí ele vê talvez a seleção ou brasileira, ou seja, qualquer outra, sendo uma consequência depois disso tudo que ele fizer. Então, tá aqui a informação do All Sport e eu acredito que seja verdade, porque a gente sabe da inteligência que o Filipe Luís tem. Talvez, seria muito difícil o cara negar uma proposta dessa. Então, pra te falar que deve chegar. Deve chegar. Ali nos bastidores ali deve chegar e talvez ele negando e aí continua com o Dorival Júnior. Mas eu acho que não seria uma boa pro Filipe Luís nesse momento. O problema da CBF, problema de seleção brasileira, vai muito além das 4 linhas. Vai muito além das 4 linhas. E nesse momento, principalmente no início de carreira de Filipe Luís, não seria nada interessante pra ele, pra carreira dele, assumir uma seleção brasileira nesse momento. E a gente sabe também que essa pressão da mídia, como o Mauro César já alertou, e eu alerto aqui também, é muito mais no intuito de enfraquecer o Flamengo do que propriamente para resolver um problema da seleção brasileira. E o VSR fala ali, vou rapidamente falar aqui sobre Jorge Jesus. Acho que seria um bom nome. Por que não o Jorge Jesus? Vão lá e busca o Jorge... mas o Jorge Jesus teve um problema com o Neymar. Tem que se pensar no coletivo. No coletivo. Embora eu acho que o Neymar ainda seja o único jogador diferente que a gente tem para a seleção brasileira com todos os problemas que ele tem. Mas tem que pensar no coletivo. Não pode deixar de pensar de trazer um treinador por causa do Neymar. Eu ia lá, vai lá e oferece uma grana pro Jorge Jesus. Eu acredito que em pouco tempo o Jorge Jesus dá muito mais jeito nessa seleção, coisa que o Dorival não vem conseguindo fazer. Eu não consigo acreditar no trabalho do Dorival na seleção brasileira. Não tem como. Bom, termino esse vídeo por aqui pedindo os seus comentários, deixa aí a sua opinião, pedindo o seu like e pedindo a sua inscrição se você chegou até aqui e não conhece meu trabalho, não conhece meu canal, peça a sua inscrição. Vamos bater essa meta aí de 7 mil inscritos e você que já conhece o meu trabalho, já é inscrito, já deixou o like, já comentou e quer também me ajudar de alguma forma financeiramente aqui no canal para melhorias, primeiro link da descrição, você se torna membro do canal a partir de R$ 4,99 e aí você consegue me ajudar financeiramente. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!